Você já teve que escolher entre salvar sua vida ou revelar uma verdade que poderia mudar o destino de muitos? Meu nome é Sofia Kovalenko, tenho 75 anos, e há 15 anos fui forçada a fugir do meu país, carregando um segredo que colocou um alvo nas minhas costas. Fui traída, perseguida, mas lutei para que os culpados enfrentassem a justiça, até a lei Magnitsky os alcançou. Esta é a história de como uma mulher comum enfrentou o poder, cruzou fronteiras e descobriu que a coragem é a chama que nunca apaga. Se você já lutou contra a injustiça ou busca força para seguir, venha comigo. Essa história vai mexer com você. Olá, amigos do canal Sabedoria em Contos. Sou Sofia Kovalenko, 75 anos, e hoje vivo em uma cidade tranquila na Suécia, onde o sol do verão parece um presente raro. Sento na minha varanda, com uma xícara de chá quente, e olho para as árvores que dançam com o vento. Penso, que bênção estar aqui, viva, livre, mas com memórias que pesam como pedras. Há 15 anos, fui asilada política, forçada a deixar minha Ucrânia natal por expor uma rede de corrupção que violava direitos humanos. Perdi meu lar, meus amigos, mas ganhei uma missão: fazer justiça. Não vim falar só de perda. Esta é uma história de superação, de como uma mulher de 60 anos, sem experiência em fugas, enfrentou o medo e ajudou a mudar o mundo, mesmo que um pouco. Vou contar tudo: minha infância simples, o segredo que me condenou, a fuga desesperada e como, no exílio, descobri que a idade é só um número quando se tem coragem. Se você é jovem buscando propósito ou idoso como eu, refletindo sobre suas batalhas, caminhe comigo. Vamos encontrar força juntos. Já enfrentou uma injustiça que te marcou? Comente abaixo. Suas histórias nos conectam. Nasci em 1950, numa vila rural na Ucrânia, cercada por campos de girassóis e rios gelados. Meus pais eram professores. Meu pai, Ivan, ensinava história. Minha mãe, Olena, literatura. Sofia, a verdade é a luz que guia, mesmo na escuridão, dizia ela. Cresci em tempos difíceis, sob o regime soviético, onde falar alto podia custar caro. Mas meus pais me ensinaram a questionar, a ler entre as linhas, a nunca baixar a cabeça. Aos 22, me mudei para Kiev, estudei administração pública e me tornei funcionária do governo local. Lá, conheci Dmytro, um engenheiro gentil. Casamos, tivemos um filho, Alexander, que herdou meu amor por livros e a bondade do pai. Trabalhava organizando programas sociais, creches, clínicas para os pobres. Mas, nos anos 90, após a queda da URSS, a corrupção explodiu. Políticos e oligarcas desviavam milhões, enquanto crianças passavam fome. Sofia, não se meta, Dmytro avisava. Mas eu respondia, se não eu, quem? Minha coragem veio das raízes, as histórias de resistência dos meus pais, as noites lendo poesia proibida, a fé num futuro melhor. Aos 75, vejo que superação começa nas sementes plantadas na infância. Qual lição da sua infância te dá força? Comente, suas raízes contam uma história. Em 2005, aos 55 anos, trabalhava no Departamento de Finanças de Kiev. Descobri algo terrível, uma rede de corrupção envolvendo políticos e empresários, que desviava fundos de programas sociais para contas offshore. Eles financiavam milícias que intimidavam dissidentes, violando direitos humanos, prisões arbitrárias, torturas. Encontrei documentos, transferências, nomes, provas de abusos. Mostrei a Dmytro, que ficou pálido. Sofia, isso é dinamite. Pode nos destruir. Decidimos agir, entregaria as provas a uma ONG internacional. Mas fomos traídos. Um colega, que confiava em mim, avisou os corruptos. Começaram as ameaças, telefonemas anônimos dizendo cale-se ou seu filho paga. Alexander, então com 25 anos, trabalhava como professor. Uma noite, ele chegou com o rosto machucado. Mãe, homens me seguiram. Meu coração partiu. Escondi os documentos numa caixa de metal no porão e mandei Alexander para a casa de um tio no interior. Publiquei uma denúncia anônima num site internacional. O escândalo estourou, protestos em Kiev, manchetes globais. Mas o preço foi alto. Homens armados invadiram nossa casa à noite, gritando, onde estão os documentos? Dmytro tentou enfrentá-los, mas levou um golpe na cabeça. Caí de joelhos, implorando, levem o que quiserem, mas não toquem nele.
Eles reviraram tudo, mas não encontraram as provas. Saíram, prometendo voltar. Dmytro, ferido, disse: Sofia, temos que fugir. A verdade agora é nossa arma. Contatamos uma ONG que ajudava dissidentes, planejando asilo na Suécia. Já guardou um segredo que mudou tudo? Comente, suas escolhas importam. A perseguição começou imediatamente. Nosso telefone foi grampeado, carros pretos rondavam nossa rua. Dmytro, com dores, mal dormia. Oleksandr voltou para nos ajudar, mas vivíamos em alerta. Uma noite, ouvi passos no quintal. Olhei pela janela, sombras armadas. Dmytro, eles estão aqui. Corremos para o porão, escondendo-nos atrás de caixas. Bateram na porta, gritando: Sofia Kovalenko, sabemos que está aí. Meu coração disparava, Oleksandr tremia ao meu lado. Ficamos em silêncio, rezando, até os passos sumirem. Não podíamos ficar. Um amigo ativista nos escondeu numa casa segura nos arredores de Kiev. Vivíamos como fantasmas, mudando de lugar a cada poucos dias. Uma vez, quase fomos pegos no mercado. Um homem nos reconheceu, gritou: são eles. Corri, puxando Oleksandr, enquanto Dmytro mancava atrás. Escondemo-nos num beco, o coração na boca. Não olhe para trás, eu dizia, mas o medo me consumia. O pior momento foi quando Dmytro adoeceu, uma infecção no ferimento. Sem hospital, uma enfermeira ativista o tratou em segredo. Sofia, se eu não sobreviver, leve os documentos adiante, ele sussurrou. Chorei, mas prometi. O medo era um monstro, mas a esperança de justiça me mantinha de pé. Qual medo você enfrentou? Comente, sua coragem inspira. Sabíamos que ficar era morte. A ONG planejou nossa fuga, cruzaríamos a Polônia, depois voaríamos para a Suécia. Vendemos joias, juntamos dinheiro. Partimos numa noite gelada, num carro velho guiado por um ativista. As estradas eram escuras, cheias de bloqueios. Num posto, soldados pediram documentos. Minha mão tremia ao mostrar papéis falsos. Turistas, disse o motorista. Um soldado olhou para Oleksandr, que fingia dormir. Passamos, mas meu coração batia como tambor. Na fronteira polonesa, caminhamos por florestas cobertas de neve. O frio cortava, Dmytro, febril, mal se aguentava. Oleksandr carregava a mochila com os documentos e fotos de família. Uma noite, ouvimos cães e lanternas, patrulhas nos caçando. Escondemo-nos numa vala, cobertos por galhos. Vamos sobreviver por Oleksandr, eu sussurrava. Dmytro, fraco, respondia, e pela justiça. Rezei, respirando fundo, como aprendi em livros de resiliência. Na Polônia, ativistas nos levaram a um esconderijo. Voamos para a Suécia, onde pedi asilo com as provas, documentos, depoimentos, cicatrizes de Dmytro. A fuga me ensinou que superação é ação, escolher a esperança no caos. Perdi meu país, mas ganhei uma missão. Qual foi sua maior mudança? Comente, suas histórias movem corações. Chegar à Suécia foi um alívio, mas doloroso. Vivíamos num centro de refugiados, num quarto frio com camas duras. Oleksandr, aos 25, chorava pelos amigos perdidos. Dmytro, com sequelas, lutava para andar. Eu, aos 60, aprendi sueco com dificuldade, trabalhei como cozinheira numa cantina. Sofia, você é nossa rocha, dizia Oleksandr. Comecei a escrever num caderno, registrando nossa luta, para não esquecer. Aos poucos, reconstruímos. Oleksandr estudou tecnologia, Dmytro virou conselheiro de refugiados. Eu me voluntariei numa ONG, ajudando outros exilados. Mas temíamos que os perseguidores nos encontrassem. Os documentos estavam seguros, enviados a uma organização internacional. Em 2012, a Lei Magnitsky foi aplicada. Os corruptos que denunciei, políticos e oligarcas, enfrentaram sanções nos Estados Unidos e Canadá. Suas contas foram congeladas, vistos negados. A justiça global os alcançou, graças às nossas provas. Dmytro faleceu há 10 anos, de complicações da saúde. Chorei, mas honrei sua memória publicando meu caderno como livro, A Coragem Silenciosa.
tornou-se inspiração para ativistas. Aos 75, vejo que o exílio me deu uma voz maior. Como você reconstruiu após uma perda? Comente, sua força nos une. Foi então que ouvi falar da Lei Magnitsky, uma lei internacional que pune, com sanções econômicas e restrições de viagem, aqueles que violam os direitos humanos, não importa onde estejam. A Lei Magnitsky foi meu maior orgulho. Em 2015, recebi uma ligação da ONG, Sofia. Suas provas ajudaram a sancionar 12 pessoas. Políticos e empresários que nos perseguiram perderam fortunas, foram banidos de países. Um deles, um ex-ministro, tentou negociar comigo por e-mail. Devolva os documentos e te pagamos. Respondi, a verdade não tem preço. Meu livro ganhou atenção e fui convidada a falar em conferências na Europa, contando como uma mulher comum ajudou a mudar leis. Alexander, agora casado, me deu 2 netos. Eles crescem ouvindo histórias de coragem. Eu visito escolas, falo sobre direitos humanos. Minha vila na Ucrânia tem uma placa em minha homenagem, onde plantaram girassóis, meu símbolo de esperança. Já lutou por justiça? Comente, sua voz faz a diferença. Hoje, aos 75, vivo com paz. Minha casa na Suécia é cheia de livros, fotos e memórias. Organizo grupos de apoio para refugiados, conto minha história no canal. Meus netos aprendem que a coragem é mais forte que o medo. A Lei Magnitsky continua punindo violadores, e eu sei que meu segredo ajudou. Minha fuga não foi só minha, foi por todos que precisam de justiça. A traição e a perseguição me marcaram, mas me fizeram renascer. Se eu, uma mulher de 75 anos, enfrentei o impossível, você também pode. A vida é um campo de girassóis. Mesmo na tempestade, eles buscam o sol. Conclusão: um chamado à coragem. Gostou da minha história? Inscreva-se no canal Sabedoria em Contos, ative o sininho e comente. Qual injustiça você enfrentou? Sua história pode inspirar. Até a próxima. Fiquem com Deus.